E hoje eu inicio o programa com o Dr. Lucas, cirurgião geral e especialista em endoscopia. Boa tarde, Dr. Lucas. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Primeira vez que você grava aqui no estúdio conosco, né? Primeira vez. E vai vir muitas outras vezes, ok? Se Deus quiser. E hoje nós vamos falar sobre o refluxo. Refluxo é uma coisa que a gente escuta muito, né? Para começar, explica direitinho pra gente, Dr. Lucas, o que vem a ser, o que é o refluxo? Bom, o refluxo é uma doença, né? Que você tem quando o líquido ou o conteúdo gástrico reflui do estômago para o esôfago. A estrutura do trato gastrointestinal, a sequência é a boca, o esôfago, o estômago e o intestino fino. Certo. O refluxo é quando você se alimenta e o líquido, o suco gástrico ou o próprio alimento, ele reflui para o esôfago em vez de ir para o duodeno. E isso acontece logo que você se alimenta ou quanto tempo depois isso pode acontecer? Então, pode ter uma relação logo após que você se alimenta e um tempo depois, que é o tempo em que demora para se digerir os alimentos, para que a comida ainda está dentro do estômago. E o refluxo, existe diferença do refluxo na criança e do refluxo no adulto? O princípio do refluxo é o mesmo. É o mesmo? É a deficiência da musculatura que protege o refluir do líquido, do conteúdo gástrico, para o esôfago. As complicações são raras nas crianças. Certo. E mais comum nos adultos. Nas crianças, quando a gente escuta dizer que uma criança está com refluxo, ela vomita, é isso? Isso, ela mama e joga para fora. Esse daí é o regurgitar, né? Mas o regurgitar é aquele pouquinho, não é? O refluxo é aquele que sai em jato, não é isso? Na verdade, o refluxo você não chega a vomitar. O refluxo você reflui o conteúdo gástrico para o esôfago, mas na grande maioria das vezes você não chega a pôr para fora. Você sente o maior sintoma é aquela queimação retroesternal, é a queimação no peito. Entendeu? Isso na criança e no adulto também? Na criança e no adulto. Na criança, doutor, qual é o tratamento para o refluxo e como é feito o diagnóstico? O tratamento para o refluxo, ele é basicamente clínico e comportamental. Certo. O tratamento cirúrgico para o refluxo tem poucas indicações muito precisas. Então, você normalmente não costuma operar uma criança por uma doença do refluxo. A não ser que seja um caso muito raro e grave? Tem que ter uma avaliação muito criteriosa para se indicar uma cirurgia para uma criança de refluxo. Mas uma vez que a criança tem o refluxo, ela será um adulto que tem refluxo ou isso tem um tratamento e acaba? O comportamento vai ter que se manter. Certo. Se ela errar na parte comportamental, ela pode vir a ter refluxo, mas não necessariamente ela vai ter um refluxo grave, um refluxo importante. E a criança, o adolescente que nunca teve nada, depois da vida adulta, após 50 anos, 60 anos, ela pode vir a ter refluxo? Sim, pode vir a ter refluxo. E quais são os principais sintomas já no adulto, na pessoa já com mais de 50, 60 anos? O principal sintoma do refluxo é para todas as pessoas, indiferente da idade. Certo. O principal sintoma do refluxo é a queimação retroesternal, uma queimação no peito, uma sensação pode ter tosse. Dá para confundir com a azia, doutor? Sim, azia é um sintoma de refluxo também. Azia é um sintoma do refluxo também. Sintoma do refluxo, aquela sensação de plenitude gástrica, a sensação do refluir, o mal-estar, a indigestão. Tudo isso são sintomas do refluxo. refluxo. E uma vez detectado no adulto, também qual seria o tratamento? O tratamento, a grande maioria das vezes, a gente trata com medicamentos e alteração de comportamento. E precisa de uma avaliação criteriosa também para ver complicações, comorbidades, para se tiver muitos sintomas, sem melhora após a tentativa de tratamento clínico, você partir para um procedimento cirúrgico. Na fase adulta, Dr. Lucas, para você ter a certeza do diagnóstico, só com a consulta, a parte clínica, ou precisa fazer algum exame específico? Olha, com a parte clínica a gente já tem uma noção muito boa disso. A gente consegue fazer um tratamento e muitas vezes tem uma resposta. Certo. Mas para você realmente documentar e falar com certeza do diagnóstico, você precisa realizar alguns exames. Que exames são esses? É a pH-metria e a esofagomanometria. Como é feito esses exames? Esses exames você põe uma sonda
no esôfago e ele vai lá na musculatura que fica na parte inferior do esôfago, que chama esfíncter esofagiano inferior. E ali você consegue mensurar a pressão do esfíncter, que é a proteção para fazer o refluxo, para que não se tenha um refluxo. Se ele tiver com um tônus adequado, você não tem o refluxo. E a pH-metria, você avalia o índice de pH que você tem no esôfago. Se você tem um pH muito ácido, isso quer dizer que está refluindo conteúdo ácido do teu estômago para o esôfago. Muitos pensam que a endoscopia é um exame diagnóstico para o refluxo, exato. Mas não é. Não é. Não, a endoscopia é muito difícil você ver o refluxo. Você consegue avaliar alguns sinais indiretos de refluxo na endoscopia. Mas a endoscopia é importante de se realizar em um paciente com refluxo, porque na endoscopia você consegue fazer uma avaliação de complicações. Você vai achar ali uma esofagite, você vai achar ali uma úlcera no esôfago. Você pode... que são complicações do refluxo? São complicações do refluxo. A úlcera também? Tem alguns casos em que se tem ulceração. Você pode achar uma estenose, que é um estreitamento da luz do esôfago, que também é uma complicação do refluxo. Essa era a minha próxima pergunta. Quais as consequências de não se tratar o refluxo? É isso daí. Então, muita gente acha que o refluxo, não que seja uma doença séria, porém, ela pode se tornar coisa séria se não for tratada, né? Sim, com certeza. E dá para se falar no que causa o refluxo? É possível você prevenir? É possível com alguns hábitos de vida você prevenir o refluxo? A prevenção do refluxo é mais comportamento. Certo. Como eu falei anteriormente, a doença do refluxo é por conta de uma fragilidade do esfíncter esofagiano inferior. Ele tem um tônus menor e normalmente associado a uma condição que a gente chama de hérnia de hiato, que é quando você tem um alargamento do espaço onde passa o esôfago do tórax para o abdômen e diminui a pressão ali no local. E você, com o passar dos anos, com o passar da idade, as pessoas vão tendo uma propensão maior a ter uma hérnia de hiato, que pode trazer um refluxo um pouco maior. O ideal é procurar um profissional, né? Porque às vezes as pessoas têm azia, têm essa queimação e acham que está tudo dentro da normalidade, né? É uma azia, é uma simples gastrite, não é bem assim, né? Isso, é um caso muito individual. Cada pessoa. E é o que a gente falou. Quanto antes, melhor, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. É o melhor remédio. Eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores em relação a esse assunto, doutor. Tá joia. Se você tem sintomas de queimação, dor retroesternal após a alimentação, se você tem uma azia importante que você não consegue se sentir melhor, toma medicação, sempre que está sentindo um sintoma, toma medicação aqui e ali, por conta própria, sem ir atrás de um atendimento mais adequado, mais especializado. Eu sugiro que procure alguém que entenda um pouco mais do assunto, para que vocês consigam ter um norte, um tratamento um pouco melhor, um pouco mais criterioso sobre o assunto, e investigar possíveis complicações e diagnósticos diferenciais de uma doença do refluxo. Exatamente. Já prevenir ali para que não venha se tornar uma coisa mais séria, não é? É isso daí. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço.